Olá, meu nome é Emanuele, eu sou bolsista de iniciação científica, PIBIC, e estou vinculada ao projeto Avaliação Ecotoxicológica da Fauna e Flora edáfica no uso de antihelmínticos utilizados em cães. E eu vou apresentar o estudo Avaliação Ecotoxicológica de antihelmínticos utilizados em cães sobre a reprodução de Yersinia andrae. Cada vez mais, os cães eles vêm sendo considerados membros da família brasileira, pois eles assumem grande importância na manutenção da saúde física e mental de seus donos. Com isso, o número de animais de estimação ele vem crescendo e, consequentemente, aumenta o uso de antiparasitários, os quais são usados a fim de controlar organismos indesejáveis e que podem causar danos à saúde dos cães. Os mais empregados no mercado, eles são constituídos pelos mesmos princípios ativos, o palmoato de pirantel e o praziquantel, e os quais eles podem deixar vestígios nas fezes, podendo afetar na diversidade de organismos presentes no solo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos ecotoxicológicos causados pela presença de doses crescentes de medicamentos veterinários que agem como antihelmínticos em cães sobre minhocas, por meio de ensaios ecotoxicológicos padronizados. O experimento ele foi realizado no laboratório de solos da UDESC Oeste, sendo conduzido sob delineamento inteiramente causalizado com 5 repetições. Foi realizado, então, 3 testes com 3 diferentes contaminantes. O Canex composto, que possui como princípio ativo o palmoato de pirantel e o praziquantel, e os 2 princípios ativos separadamente. As doses testadas foram a dose controle, meia dose, dose 1, dose 4, dose 8 e dose 16, as quais elas foram baseadas na recomendação de um comprimido de Canex composto para cada 10 kg. Então, a avaliação ela foi feita através do teste de reprodução de minhocas da espécie Yersinia andrae, seguindo os protocolos ISO, e foram utilizados organismos clitelados, ou seja, aqueles que já estão aptos para a reprodução, e eles deveriam ter peso entre 300 e 600 miligramas. Eram separados cada 10 indivíduos e era destinado a um recipiente. As minhocas elas foram mantidas em recipientes plásticos com 500 gramas de solo e com suas respectivas doses, e eram alimentadas com 5 gramas de dejeto equino a cada 15 dias. E esses recipientes, então, eles foram mantidos em uma sala com uma temperatura de 20 graus e com uma variação de 2 graus, e com falta período de 12 horas luz e 12 horas escuros, sendo controlado por 56 dias. E no 28º dia, os organismos adultos, eles foram retirados e contabilizados. E no fim, para a contagem dos juvenis, os recipientes eles foram dispostos em banho-maria, numa temperatura de 60 graus durante 60 minutos, para que então eles emergissem nas superfícies para serem manualmente contabilizados. Os dados eles foram submetidos a teste de normalidade, de homogeneidade, além da análise de variância, e suas médias foram comparadas pelo teste de Duné. Os resultados eles atenderam os critérios pré-estabelecidos pelas diretrizes ISO, que foram a sobrevivência de adultos maior que 90% e o número de juvenis foi maior que 30%, sendo que o coeficiente de variância foi menor que 30%. Então, aqui a gente consegue observar a média dos indivíduos sobre cada contaminante. No gráfico A gente vê sobre o Canex composto, no gráfico B, a gente vê sobre o palmoato de pirantel e no gráfico C, sobre o praziquantel. E em todos, a gente consegue observar que houve uma queda da média de indivíduos desde a menor dose.
Então, além deles diminuírem a reprodução desses organismos, eles podem causar outros efeitos nocivos, como diminuir a capacidade de crescimento, de alimentação e até a fuga aos predadores, que podem causar desequilíbrio dos níveis tróficos. E as características físicas e químicas desses fármacos, como sua biodisponibilidade e o período em que ele permanece no ambiente, ele pode ser fator determinante sobre a sua eliminação e, consequentemente, o dano causado a esse meio. E essa contaminação dos solos por medicamentos veterinários vem ocorrendo há anos, porém os estudos sobre esses danos é recente e a gente falta dados e informações para saber quais são os prejuízos à biodiversidade do solo. Então, para concluir, a presença dos 3 antibióticos no solo, eles são prejudiciais para a reprodução de minhocas da espécie Zina andrei, e há uma escassez de estudos relacionados aos seus efeitos ao meio, desde com outros organismos ou até com diferentes medicamentos e com outros tipos de solo. É isso e obrigada pela atenção.